Oi, oi. Acabei de fazer uma live e já voltei a fazer outra. Vocês vão me aguentar mais um pouco? Eu quero conversar. Live surpresa. Live surpresa. Eu quero muito conversar, sabe por quê? O último post que eu fiz sobre casais dormirem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Eu tô bem? Eu tô usando agora um microfone de lapela. Eu tô muito chique. Acabei de fazer uma live com uma igreja lá de Boston, gente. Não, muito chique mesmo. E usando o microfone de lapela agora aqui. Não. É muita finesse. Não tô nem preparada pra isso. Não sei nem se tenho roupa pra tanta finesse. Eu quero conversar sobre o último post. O último post que eu falei. Sobre pais que dormem com crianças na mesma cama. Esse post deu um bafafá e eu quero conversar sobre ele porque eu vi que existe muita dúvida, muito problema, muitas questões com relação à educação sexual infantil, com relação à consciência de responsabilidade dessas crianças, sobre essas crianças, né? E eu percebi que as pessoas não têm noção de que a educação sexual e de que na verdade, a educação sexual previne e a sexualização abre portas para o abuso sexual infantil. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é necessário. Convidei todo mundo, que eu tô vendo um versículo aqui. Bom, a gente precisa ter algumas coisas muito destacadas com relação a crianças, tá? Primeiro quero deixar aqui já registrado que eu não sou mãe, vocês sabem disso. A minha experiência com crianças efetivamente é zero. A minha família mais próxima, né? Ficou 27 anos sem ter filhos. A minha irmã teve filho aos 27 anos, faz 2 anos. E eu não convivo com essa criança, né? Porque minha irmã não mora aqui comigo, não mora perto de mim. Ela mora em Minas agora, né? Então eu não tenho convívio com essa criança. Então eu não sei lidar com essa criança, eu não sei lidar com nenhuma criança. Eu não tive contato com criança, enfim. Mas a Bíblia fala de todos os assuntos. E eu creio que através dela e através de observar, eu também posso falar de todos os assuntos. Posso falar do que for, à luz das Escrituras Sagradas, certo? Então eu quero conversar um pouco a respeito da responsabilidade que nós temos sobre a saúde mental das nossas crianças. Eu fico muito triste quando eu vejo a gente tratando criança como se fosse idiota, como se não pensasse, como se não fosse capaz de decidir coisas básicas a respeito de si mesma. E também fico muito triste quando vejo pais que acham que crianças são capazes de resolver coisas ou tomar decisões a seu próprio respeito, que não podem. Então a gente precisa voltar a encontrar um equilíbrio nisso daí. Uma criança muito pequena, ela não é capaz de decidir coisas a seu próprio respeito. Nós precisamos ter discernimento, entendimento para guiá-las, para conduzi-las no melhor caminho. Nós sabemos que as crianças, elas têm um lugarzinho especial no coração de Jesus. Existem vários versículos bíblicos que falam de crianças como certas, como salvas,
Uma criança, mesmo que não reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, porque não teve entendimento suficiente para isso, ela está salva. Jesus diz para nós que ele assegura que se nós não recebermos as crianças e a tratarmos bem, alimentarmos e cuidarmos, ele não nos reconhecerá. Então veja, a gente precisa voltar a olhar para as nossas crianças com piedade, com compaixão, com carinho. Olhar para elas não como um estorvo. A gente está sendo treinada, e aí eu quero falar com as meninas, nós estamos sendo treinadas para encarar a maternidade como um fardo, como um problema. Sendo que a gente só fica grávida transando, né? E ninguém, salvo as exceções de violência sexual, ninguém faz sexo obrigado. Então veja, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Porque a criança não pediu para você transar com ninguém e gerar ela no seu ventre. É sua responsabilidade. E você tem que saber o que fazer com ela depois. E eu digo isso com meu coração contrito, porque eu fui essa pessoa durante toda a minha vida, de ver criança como um problema, um fardo, uma encheção de saco. Mas a Bíblia fala para mim que as crianças, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser acolhidas. Cuidem dos órfãos. Então, quando a mulher tem um filho, ela precisa parar para repensar a vida dela. Até que ponto vale a pena trabalhar tanto? É realmente necessário? Você vai passar fome se você confiar ao seu marido a provisão para tirar um tempo para cuidar decentemente dos seus filhos, da sua criança, que precisa de afeto? Gente, eu não sou mãe, eu nunca estudei maternidade e eu sei de coisas essenciais, como, por exemplo, você amamentar, você precisa olhar para a criança enquanto amamenta. Você precisa dar a ela a resposta física, de carinho, de afeto, de aceitação que ela precisa. Uma criança, ela se sente rejeitada desde o ventre. Ela acumula rejeição desde o ventre, se esse for o teu sentimento com relação a ela. E deixa eu falar uma coisa importante para você, já de cara aqui, ó. Aborto é crime, é pecado de morte. Adoção não. Você pode entregar sua criança para alguém adotar. Mas o teu moralismo, o teu falso moralismo, o teu medo de ser julgado pelas pessoas. Ai, mas que tipo de mãe entrega um filho para adoção? Uma mãe que decidiu não matar a criança no ventre. Então veja, o aborto não é a resposta. A adoção sim. Entregue sua criança se você não quer tê-la, mas não obrigue ela a viver numa casa em que ela é rejeitada, em que ela não é querida, em que ela não é aceita, porque você vai gerar um monstro. Você vai gerar alguém, um psicopata talvez, porque os psicopatas têm mãe. E se você olha a história da vida deles, é uma história de rejeição, de violência, de abuso. Então a gente precisa parar com isso e voltar a olhar para a geração de filhos com propósito de crescer a igreja, com propósito de santificar a casa. E falo de verdade, só com consciência, porque eu não sinto vontade de gerar um filho na minha barriga. Eu não vou mentir para você, eu não vou ser hipócrita com você. Mas eu tenho consciência da importância da geração de filhos. E se assim o Senhor o quiser, assim Ele o fará. Eu já abri mão do meu egoísmo, já abri mão das minhas vontades, eu já abri.
Se eu nunca quis ser mãe, se hoje eu ficar grávida, minha relação com a minha gravidez não vai ser dos meus traumas, não vai ser baseado no que eu vivi na minha infância, não vai ser baseado nos meus traumas, não vai ser baseado no que eu não quero ser porque minha mãe foi, não vai ser baseado na ausência do meu pai. Entende? Se hoje o Senhor decidir que eu serei mãe, a minha gravidez será com um propósito de dignidade, de primeiro dignificar minha casa, dignificar essa criança, de dar a ela tudo que talvez eu não tive. Porque eu sou filha de Deus e eu sei como me sinto sendo filha de Deus. Então eu quero isso para os meus filhos, que se sintam filhos meus. Assim como a gente não tem que fazer da geração de filhos uma idolatria. A gente conversou sobre isso anteontem. Filho não é o fim. Filho é o meio. O fim é você glorificando e louvando a Deus com seu marido aos 90 anos, falando, você é um chato, mas você é o meu chato, e amém, Jesus. Com os teus filhos já casados, já tendo os filhos deles. Aquela história. Então, os filhos não podem atrapalhar o seu casamento. Os filhos não podem violar sua intimidade com seu marido. Os filhos não podem fazer com que você deixe o seu casamento de lado. Senão eles viram uma prisão. Senão, ao invés de te dar uma liberdade que Cristo te garante, eles viram uma escravidão que vão te levar ao fracasso enquanto pai e mãe. As suas expectativas têm que ser depositadas em Cristo, não num filho. Se o seu marido te deixou, o seu filho não pode tomar o lugar dele na sua vida. Se você não está bem com seu marido, se o seu casamento vai mal, seus filhos não são a redenção. Não são a salvação. Mulher que engravida para segurar homem está cometendo um dos piores pecados, que é gerar uma criança fruto de uma frustração. Aí vai ter um filho problemático, porque ele recebe isso de você. Vai ter um filho com vícios, porque ele vai buscar preencher o vazio que você deixa nele com outras coisas. Então é muito complicado isso. E aí, oi Roger, meu amor. Quer entrar aqui, Roger? Se quiser, manda aí que eu deixo você entrar. Então vejam. Aí entra a história de filho dormindo na cama. Eu entendo que nos primeiros meses de vida a criança precisa se sentir acolhida, pertencente a alguém e a uma família. A família precisa fazer com que essa criança se sinta parte. Mas chega uma hora que, o casal precisa voltar à sua rotina. 2, a criança precisa entender que ela é uma pessoa e não parte de alguém. E outra, durante esse tempo que essa criança dorme na cama com você, como vai o sexo entre você e seu marido? Porque não pode haver sexo perto de criança. Eu fiz um post hoje. Mulheres vieram em prantos no meu direct. Em prantos no meu direct. Sem saber o que fazer, porque praticavam sexo com seus filhos dormindo na cama. Filhos com até 6 anos de idade. Então veja, isso é abuso. Por quê?
Eu postei, inclusive, alguns relatos de algumas pessoas que vieram me contar que testemunharam o sexo de seus pais, ainda bebês, e que se lembram. Porque sabe o que acontece? Eu acho difícil alguém de vocês nunca ter assistido pornografia na vida. Certo? Então vocês sabem o que é uma cena de sexo. Aí, vocês vão concordar comigo. O sexo. Feromônio. Sabe o que é o feromônio? O hormônio que você exala enquanto está transando? O cheiro que o seu marido exala para te atrair? Isso é real. Seus filhos vão sentir esse cheiro. Isso vai despertar neles sensações. O som. Ai, mas a gente só faz de ladinho. Você acha o movimento que você faz na cama não faz barulho? O movimento do seu corpo, do impacto, não faz barulho? E o silêncio? Você consegue ficar em silêncio? E que sexo porcaria é esse que você faz com seu marido desse jeito? Que casamento sobrevive a um sexo ruim desse? Outra coisa. A criança acorda. Você acha que ela vendo, ela vai falar alguma coisa? Ela não entende. Ela vê aquilo como uma violência. Veja nos meus stories, eu salvei lá, sobre filhos, no meu destaque. Eu salvei lá alguns poucos relatos que eu recebi. A criança passa a ter raiva do pai, porque acha que o pai está violentando a mãe e ela não pode fazer nada porque ele é autoridade sobre ela. Porque a mãe está aceitando ser violentada. Aí essa criança gera dentro dela uma raiva de homens que vai repercutir em toda a jornada relacional dela, da infância até o casamento, porque eu também recebi relatos de mulheres que até hoje têm dificuldade com o próprio marido por causa das memórias que tiveram na infância. Aí essa criança não sabe o que está acontecendo, ela reproduz. Ela vai brincar de boneca, reproduzindo aquilo que ela viu os pais fazendo. Ela vai ensinar isso para outras crianças. Ela vai, quando maiorzinha, reproduzir com o seu próprio corpo em outras crianças. Vocês acham que isso não acontece, não? Vocês vivem em que mundo? Porque não é o mesmo mundo que eu vivo, não. Então veja, desde bebê a criança interage com todo o ambiente. Todo o ambiente. E ela não sabe o que é amor, ela não sabe o que é sexo. Ela não sabe. Educação sexual não é ensinar a criança a transar. Educação sexual é você ensinar para ela o que é um pênis, o que é uma vagina, a vulva, o que é. O que é o clitóris, para que ele serve. O que é o útero, onde são geradas as crianças. O que é o sexo biblicamente instruído, para que ele serve. E isso você pode falar com uma criança desde a concepção, porque a criança mesmo se toca. Ela mesma, sem consciência do que está fazendo, ela toca o próprio pênis, ela toca o bumbum. E aí você pode explicar para ela o que é quando ela estiver fazendo isso. Olha, esse é o seu pênis. Ninguém pode tocar nele, só a mamãe e o papai quando estiver limpando. Até quando você aprender a se limpar sozinho. Depois disso é só você, é sua parte íntima. Educação sexual previne abuso. Porque se uma criança sabe o que é seu seiozinho, sua vagina, sua vulva, e sabe que ninguém pode tocar naquilo além do papai e da mamãe, e de que jeito pode tocar, ou seja, só para limpar, quando essa criança for tocada por um estranho, ela não vai saber o que está acontecendo e ela vai permitir. Aí, o discernimento do que é certo e errado, que nós já nascemos, porque Deus coloca em nós, antes do nosso sentimento, o senso de moralidade, o senso dela vai ser despertado, o senso de moralidade, então ela vai ter vergonha
Ela vai ter medo, ela vai saber que aquilo não tá certo, mas também não vai saber explicar por que tá errado. Ela vai se constranger e se calar. E aí o abusador encontra um solo fértil. Então entenda. Os primeiros meses de vida do seu filho, você quer que ele durma na cama com você? Ótimo, lindo, maravilhoso. Ok, tem bastante pesquisa que diz que é ótimo, lindo, maravilhoso. Eu não concordo, eu não faria, mas eu não sou mãe, eu não sou psicóloga, eu não sou cientista, eu sou só cristã. Então, se você acha isso, ótimo, mas levanta da sua cama e vai transar com seu marido no banheiro, na sala, onde você quiser, mas não na cama com seu filho. Porque ele nasceu, ele interage com o ambiente. E ele vai interagir com o seu sexo, com o seu marido, com sua esposa. Aí eu te pergunto, você precisa digamos, tá? Vamos imaginar aqui, você vai sair com seu marido para jantar, aí você arruma uma babá. Aí você vai levar o nenê de 6, 7 meses, 1 ano, você vai levar ele na casa da babá. Aí você chega lá, ela tá com o namorado dela. E você sabe que eles vão transar. Você deixa seu filho lá mesmo assim? Sabendo que aquela menina vai fazer sexo com seu filho presente? Você deixa ele lá? Eu duvido que deixe. Mas você se sente no direito de você mesmo fazer isso com seu filho. Por quê? Porque ele é teu? Ele é tua propriedade? Não, ele não é não, ele é de Jesus. Teu filho não é teu não, tá? Teu filho é de Deus. Ele que te deu, ele que vai tirar se ele quiser. Então, proteja o teu filho como ao Senhor. Porque é para ele. Então, uma mãe me procurou que o filho dela tem problemas com a própria sexualidade. E isso faz tempo, ela veio me dizer isso. E hoje ela falou que transava com o filho na cama. Sem saber, pela ignorância. Gente, eu tô aqui para trazer luz, tá? Eu não tô aqui para julgar você. Eu tô aqui porque eu quero que você entenda. Eu tô aqui em amor a você e a sua família. Porque eu preciso que você entenda o que você tem feito. Certo? Então, eu sabia desse problema de sexualidade dessa mãe com esse filho. E aí, ela veio hoje me falar, e não só ela, que ela fazia isso enquanto o menino era pequeno. E ela tá sofrendo a consequência. É culpa dela? Não. Mas é responsabilidade, entende? A gente não tem culpa pelo que não sabia, mas a gente é responsável. Que a gente fez. Então, as consequências virão. A Eliana tá falando da Leilane Rocha. Leilane Rocha é minha referência. Ela é minha referência de educação sexual infantil. Eu indico o Instagram dela para todo mundo. Leilane Rocha. Ela é cristã, reformada, e ela dá aula de educação sexual infantil. Então, se você quer aprender a ensinar o seu filho desde pequenininho, desde o nascimento, o que é educação sexual, siga a Leilane Rocha. Eu não sou especialista nisso, eu não sou autoridade para falar sobre isso. Eu estou aqui tentando trazer luz a você, a luz da palavra de Deus, que te pede para zelar pela saúde do seu filho, zelar, sabe? Então era isso, sim, que eu queria dizer para você. Eu precisava falar, sabe? Eu precisava que você me ouvisse. Porque além de tudo, além dessa sexualização, você não ensina o seu filho a ser independente. Você não ensina a ele que ele é um corpo alheio ao seu. Você
perpetua nele uma codependência. E aí você ensina ele a ser dependente emocional das pessoas. Porque veja, dorme você, seu marido e seu filho. Essa cena pra mim é impossível até de conceber, gente. Eu tenho problema com essa cena, de verdade. O neném acabou de nascer, tem que levantar muito à noite, ok, deixa o neném ali até uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, mas começou a comer, começou a andar. Por favor, deixa a criança crescer. Não fica aprisionando ela nas tuas necessidades, não. Porque não é mais necessidade da criança. Eu entendo assim, ok? Eu entendo assim. A criança precisa crescer. Ela precisa ter o espacinho dela, a privacidade dela. Privacidade monitorada? Privacidade monitorada. Mas ela precisa saber que ela consegue sozinha. Ela não depende de você para tudo. Ela consegue sozinha. Sou contra essa história de deixa a criança chorando até parar. Isso aí é inadmissível. A criança chorou, você tem que correr lá. Porque ela precisa confiar em você. Se ela chora, pede ajuda e ninguém acode, ela cresce insegura. Ela cresce duvidando dela mesma. Mas você também precisa reafirmá-la, dando a ela privacidade, espaço, tranquilidade para fazer as coisinhas dela, acordar, saber que ela precisa levantar, escovar o dentinho, fazer xixi, sabe? Ensinar ela a ser gente. Ela não é parte do seu corpo. Ela é uma pessoa independente que você está criando para a glória de Deus, não para a sua. Não para te servir, para te atender, para te adorar. Pelo contrário, é para servir, atender e adorar a Deus. Então, se essa criança já começa a ter uma rotininha dela no quarto dela, com a Bíblia dela, sabe, o cantinho de estudar dela, você já ensina ela a ser gente desde cedo. Porque, veja, a gente aumentou a idade da adolescência para os 25, mais de 25 anos, entre 25 e 30 anos, vai a adolescência, vai até agora. A adolescência, na minha época, terminava aos 16, que era a hora que a gente já tava... Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, a gente está expandindo a infância, porque a gente está impedindo a criança de crescer. A gente está obrigando ela a ficar debaixo da nossa asa. Porque para nós isso é bom. Porque para o nosso ego é interessante. Porque para nossa solidão é legal. Manter a criança lá. Coitado dessas crianças. Eu tenho dó. Não sei você. Ai, meu Deus do céu. Que mais, gente, que nós vamos falar nessa live? Acho que eu falei tudo que eu queria. E você falou tudo que você queria? Manda aí uma pergunta se quiser. Senão eu vou encerrar-nos. Nem sei quanto tempo tem que eu tô aqui. Comecei a falar, não parei mais. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom, quero agradecer vocês que estiveram aqui, que estiveram na live que eu tava antes. Eu não sei como é que vocês aguentam me ouvir tanto. Nossa, falo muito. Tem semana que eu desapareço, né? Eu não consigo fazer live, eu fico... Ai, eu fico sem conseguir, assim. Fico sem conseguir. Aí tem semana também que é todo... Ah, amanhã tem live, falando nisso. Vou fazer uma live com o Rogério sobre pertencimento. Ainda não divulguei não, mas amanhã eu divulgo. Vai ser 9 horas da noite. Então, pra você que me atura, que me suporta, que gosta de tomar umas chibatadas às vezes, estaremos aqui amanhã novamente. Eu tô com saudade, sabe de quê? De fazer aquelas lives de manhã. Aquelas lives das 10 da manhã, sabe? Ai, que saudade que eu tô, mas eu não consigo. Não consigo mesmo, gente. O Espírito Santo não me pede. Então eu não faço. Eu não faço nada que o Espírito Santo não me pede, não. Porque dá ruim se eu fizer. Como abordar um parente que tem uma filha menor de 7 anos que mexe...
Então, você pode falar, olha, você sabe que tem pornografia no celular, e aí é difícil falar com quem não é cristão, e é difícil falar com quem não pediu tua opinião. É difícil, porque você vai tomar um fora, entende? Mas, se for alguém que você tem intimidade, você pode dar a dica, falar, olha, poxa vida, você vai perverter a sua criança, entendeu? Ela vai ficar confusa com relação à própria sexualidade. E se ela não quiser ouvir, o tempo vai mostrar para ela na consequência do pecado dela. Porque a vida vai cobrar, ela cobra. Até de nós que somos santos, estamos com Jesus, a vida cobra. Que dirá quem não é, entendeu? Isso é complicado. Criança fechada, fica sem graça em meio. Eu tenho notado algumas brincadeiras com conotação erótica. Pois é, aí você repreende a criança. Se o pai não quer ouvir, repreende a criança. Porque é difícil, você não sabe qual é a raiz disso. Às vezes o próprio pai, a mãe, você não sabe se o próprio pai está abusando dessa criança. É muito delicada essa situação que você se encontra. Você precisava conversar com alguém que conheça esse casal junto com você, para vocês, em Cristo, decidir o que fazer, como abordar, entendeu? Porque é muito delicado, a gente não sabe e a criança não é nossa. Se a gente vê, tipo, se eu ver um abuso, aí a criança é minha. Se eu ver um abuso, filho, na mesma hora, um 80, um 91, eu ligo até pro Papa. Eu não quero saber. Agora, só indícios não são provas criminais. Então é complicado. O ideal é que você encontre alguém que possa te auxiliar nisso, que conheça esse casal também, sabe? Que possa sentar e conversar e falar que você está percebendo esse comportamento na criança, porque às vezes os pais continuam fazendo o que estão fazendo, porque ninguém tá vendo, porque ninguém tá falando, entendeu? Porque ninguém tá cutucando, então talvez se você mostrar que tá percebendo, sabe? Eu não sei, na quarentena eu não tô convivendo com ninguém, tá até difícil pegar exemplos da minha vida pra poder falar alguma coisa que eu não tenho exemplos nenhum, né? Não estou vivendo com ninguém. Então, a Michelle tá falando aqui que ela começou a entender muitas coisas em relação à sexualidade, memória, sensações. Gente, o post de hoje eu pranteei muito enquanto escrevia, tá? Eu fiquei bem sentida, bem... Nossa, me doeu muito, porque eu tive que pesquisar, eu tive que estudar, eu tive que cavucar em lugares que doem em mim, tá? Então foi muito difícil pra mim. Mas quando eu comecei a receber mensagens de mulheres dizendo assim, Vivi, quando eu li o teu post, eu lembrei, e eu chorei, e eu fui curada. Quando eu li o teu post, eu lembrei, eu perdoei, e eu fui curada. Então, é muito difícil a gente lidar com as lembranças do nosso passado. É muito difícil a gente ter que cavucar os buracos do nosso coração. É muito, muito difícil. Mas a gente precisa, porque é só quando a gente fala... Por que a Bíblia pede pra gente assim, ó, confessa o teu pecado? Confessa o teu pecado. Por que a Bíblia pede pra gente confessar pra alguém, confessar pro irmão, confessar pro marido, confessar pros pais? Porque quando a gente fala a palavra... Aí, veja bem, por que Deus se fez palavra? Por que Jesus é o Logos, a palavra? Por que Deus se revelou pra nós em palavra? Porque a palavra, ela é poderosa. Poderosa. Então, quando a gente fala, quando vem a consciência e a gente expõe, mesmo que seja digitando no direct comigo, é libertador, porque você analisa, você se vê de fora. Você tem que pensar na situação de fora para poder contar a história. Então, você se afasta, olha e fala, bom, eu posso contar a partir desse ponto, eu vou destacar aquele ali, entende? Então você é um contador de histórias quando você confessa o seu pecado. E aí você analisa ele de outras perspectivas para poder entendê-lo melhor para contar para alguém. E isso é curativo. Esse processo é curativo, entende? Então eu escrevi sabendo que ia doer, porque doeu em mim primeiro. Mas eu precisava, porque eu sabia que ia ser um processo curativo para muitas de nós. E nós estamos juntas nessa jornada.
Você não tá sozinha, eu também não tô sozinha, porque eu sei que eu tenho vocês. Então, além de Cristo e do Espírito Santo, nós somos uma família. Nós estamos juntas nele, por ele e para a glória dele. Então a gente precisa se curar, até para poder ajudar a curar outras pessoas, certo? Estava procurando um versículo que fala de criança aqui, mas não achei nenhum, não. Provérbios 22:6, só para não ficar sem Bíblia. Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então a gente tem que ser honesto com as nossas crianças, falar de Deus para elas, ler a Bíblia com elas, falar de sexualidade, porque se a gente não falar, o mundo vai falar. Se a gente não ensinar o que é sexo santo, a Anitta vai ensinar o que é sexo pervertido. Se a gente não ensinar o que é santidade de pensamento e de prática, a cultura vai ensinar o que é perversão, o que é ideologia mundana, o que é pecado de uma forma agradável, de uma forma deliciosa, como uma fatia de bolo. Então a gente precisa falar sobre isso, tanto entre nós, mulheres e homens, porque nós precisamos entender melhor a nossa própria sexualidade, quanto com os nossos filhos, para que eles possam crescer com uma sexualidade saudável, certo? Então é isso, amanhã às 9 a gente se vê. Eu quero fazer mais live surpresa, eu amo. Eu fazia direto, né? Agora não faço mais, mas tudo bem. Tendo gente para me ouvir, eu tô falando. Vocês são tudo doido me seguindo, gente, sério, na moral. Mas eu amo vocês, eu tô aqui por vocês. Eu fico exausta, eu fico mal, eu choro. Eu sofro muito pela igreja de Jesus. Sofro de verdade pela igreja de Jesus. Às vezes eu me sinto fraca. Às vezes eu me sinto chateada porque é secar gelo. E tá tudo bem, porque Deus não me mandou mudar o mundo. Deus me mandou ajudar quem tá perto de mim. E hoje quem tá perto de mim é você. Então eu fico feliz de poder estar aqui te ajudando na tua caminhada, na tua jornada, que é só tua, não é minha, mas que a gente pode dar as mãos e caiu, ajuda a levantar, tropeçou, ajuda a sarar, machucou, vamos fazer curativo, juntos, como família de Deus. Tá bom? Ai, eu amo vocês. Tem live falando de perdão já no meu IGTV. Meu IGTV tá cheio de conteúdo, Nica. Tu acabou de chegar, né? Tu acabou de chegar, né? Vai lá no meu IGTV, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa boa. E aí depois você vê lá, diz pra mim o que tá faltando, o que você quer. Aí eu faço sim, tá bom? Ai, um beijo. Boa noite pra todos. Até amanhã.